Fala galera, História em Pauta número 84 e dessa vez falando sobre o grupo de estudos em Antropologia Crítica. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Alerta, programa História em Pauta começando agora, faltando 15 minutos para o meio-dia, dia 10 de junho. Infelizmente está ausente aqui o grande companheiro Fábio Mello, mas estou aqui muito bem acompanhado do nosso colega de Voz do Morro, Rodrigo Rodrigues, falando diretamente aí os estudantes, trabalhadores, Morro Santana, Vila das Laranjeiras, Alvorada, toda a América Latina. E hoje vamos pautar um pouco um grupo de estudo, assim como o nosso. Para quem não sabe, o programa História em Pauta é organizado pelo Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata. E nós vamos hoje conversar com dois membros do GAC. Nossos convidados vão explicar o que significa essa sigla. E gostaria que vocês se apresentassem, nossos ouvintes, Juliana e Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio A Voz do Morro. Queria agradecer ao Rafael Freitas pelo convite, para a gente falar aí sobre o Grupo de Estudos em Antropologia Crítica, que é o que significa a sigla do GAC. Eu sou a Juliana, estudante de Antropologia do doutorado da URGS e membro do Grupo de Estudos em Antropologia Crítica. Vou deixar o Alex se apresentar. Bom dia, muito obrigado, Rafael, por nos estender esse convite para participar do programa. Bom, eu sou o Alex, integro o Grupo de Estudos em Antropologia Crítica já faz alguns anos. O grupo se organizou no ano de 2011, no contexto do mestrado em Antropologia Social da URGS, e permanece até hoje desenvolvendo uma série de debates, uma série de atividades, exercícios de escrita coletiva, pesquisa militante, etc. Conversando com a Ju, a gente meio que entrou num acordo de ela nos apresentar um panorama geral de quais vêm sendo as atividades do grupo, que trajetória investigativa, militante nós viemos trilhando, e a partir daí a gente pode ir extraindo alguns temas para desenvolver a conversa de hoje aqui no programa. Bom, vamos começar o programa no modo subversivo, porque nossos ouvintes queridos, a gente começou o nosso programa História em Pauta, até vocês dois talvez não sabem dessa história, a gente começou lá na rádio 3W, que era uma web rádio lá na Vila Americana, em Alvorada. Depois a gente mudou para La Integración, que é uma rádio web lá de Porto Alegre, e agora fomos abraçados e gostamos muito aqui desse ambiente militante aqui da Voz do Morro, né? E a gente começava o programa História em Pauta, principalmente quando o nosso programa era sediado na La Integración, com uma sessão chamada Parabéns a Você, que era uma ironia, onde a gente criticava alguma ação desastrosa para os trabalhadores, principalmente aos mais pobres, dos governantes. Mas hoje nós vamos mudar isso, vamos fazer um parabéns a você, literalmente parabéns a você. A gente quer fazer um elogio aí a uma postagem de um camarada nosso do Nordeste, o Jones Manuel. A gente vai ler aqui esse comentário no Facebook. Eu gostaria de estender os nossos convidados para que comentasse. O Rodrigo também está ali, por caso queira comentar. O Jones Manuel digitou o seguinte: todo movimento de massas que não é controlado pelo petismo, eles rechaçam, como fascista, pró-imperialista, de direita, etc. Foi assim de início nas ocupações secundaristas também. Não foi assim nas ocupações universitárias de 2016, porque já não eram mais governo. O petismo é avesso a toda e qualquer mobilização de massas. Quer o pobre voltando no Messias e só. Com certeza o contexto dessa postagem é a greve dos caminhoneiros, que foi rechaçada por muitos militantes, principalmente os militantes influenciados pelo petismo. Então gostaria que vocês comentassem essa situação, e eu tenho certeza que guarda alguma relação com a pesquisa que vocês fazem. Com certeza eu vou começar falando, a história do GAC, ela está muito ligada, para começar já a costurar a história do grupo, aos levantes de 2013, E de alguma forma foi naquele ano que começa a se
a se exaurir, assim, a chegar no limite, né, daquelas possibilidades que o petismo tinha colocado para a política no Brasil, né. A grande mensagem de 2013 foi a de que era preciso, na realidade, mudar o sujeito político, né, de que a política no Brasil precisava de um sujeito político, né, porque o petismo, ele tinha um projeto onde, na realidade, ao longo do tempo, as pessoas foram sendo colocadas como o sujeito beneficiário, o sujeito passivo da política, né. E 2013, de alguma forma, na minha opinião, abriu esse novo período que a gente está vivendo agora, que inclusive aparecem sujeitos políticos muito díspares, né, que inclusive a gente pode não concordar às vezes com a manifestação deles, né, por exemplo, esses pedidos de intervenção militar, mas de alguma forma surge no horizonte essa possibilidade de um sujeito político autoenunciado, né, que até então o progressismo, acho que para mim a grande irritação do petismo com esses movimentos é a possibilidade de não poder controlá-los de alguma forma, de que eles não estão recebendo nenhuma benesse do partido, não é uma política pública que eles querem simplesmente ser atendidos por uma política pública, eles querem criar pautas novas na política. Então, para mim, eu acho que um pouco a irritação do petismo com esses movimentos é essa autonomia descontrolada, meio selvagem desses movimentos. E de alguma forma começa em 2013. Como a Juliana colocou, 2013 foi um momento chave de desestabilização da narrativa hegemônica do Partido dos Trabalhadores, né? Entre final de 2012 e início de 2013 começam a aparecer algumas pautas políticas que são heterogêneas, né, em diferentes cidades do país, que transcendem de alguma maneira a capacidade política do Partido dos Trabalhadores, e coloca em questão, coloca na ordem do dia uma agenda reivindicatória nova, por um lado, e por outro lado, novas táticas de intervenção política no espaço público, novas formas de luta, que tensionam de alguma maneira os repertórios que até então eram promovidos como lícitos para a ação política por parte do Partido dos Trabalhadores e daqueles movimentos sociais que davam, né, o seu respaldo ao governo. A ação direta, que é inaugurada nas ruas a partir de 2013, inclusive antes aqui em Porto Alegre, em 2012, ela confronta a estética que o Partido dos Trabalhadores promovia até aquele momento, para tu dar a conhecer a tua insatisfação política e apresentar pautas transformadoras para o contexto da sociedade. Então, naquele momento, o PT começa a entrar em tensão com as expressões de uma nova conflitividade social que levanta plataformas políticas que transcendem o seu próprio programa. E a relação do partido com essa nova conflitividade, ela é uma relação que termina sendo muito delicada e muito pouco criativa, né? Justamente porque o petismo toma essas lutas como uma ameaça potencial ao seu projeto de poder e perde talvez a oportunidade de enriquecer o seu próprio projeto político, o seu discurso político, através do diálogo com esses novos coletivos, né? Talvez daí a gente possa começar a tentar extrair uma interpretação, uma explicação de por que se acentua, de 2013 em diante, o que nós, no grupo de antropologia crítica, mas também não é um conceito inventado, né, pelo coletivo, ele circula de alguma maneira por aí, chamamos de direitização. A direitização, ela talvez não seja apenas um sintoma do fortalecimento dos grupos de direita que vem se organizando no país, né? Ela também evidencia de alguma maneira a incapacidade de certa esquerda de estabelecer um diálogo criativo com as novas expressões do radicalismo que se tornam públicas de 2013 em diante. E esse incômodo é o que está manifesto, eu acho, no comentário do camarada que tu acabaste de ler, né? Essa dificuldade de certa esquerda de estabelecer relações criadoras, relações dialógicas com novos movimentos, com novas inquietações, com novos radicalismos sociais. Rodrigo, queria fazer algum comentário sobre essa questão? Por enquanto não. Vamos começar então, entrando diretamente no nosso assunto, GAC,
Já foi comentado um pouco sobre o início, mas o que vocês poderiam explicar e aprofundando um pouco mais sobre o início do grupo de estudo Antropologia Crítica? O grupo de estudos em Antropologia Crítica, então, ele surge em 2011 no contexto do mestrado em Antropologia Social na URGS, né? A gente costuma dizer que o JAC também é fruto um pouco do processo de democratização da Universidade Brasileira dos últimos anos, porque na conformação do JAC tinham muitos companheiros de outros países, né, colombianos, argentinos, uruguaios, que se beneficiaram, digamos assim, dessa política de cooperação internacional, né, e de bolsas que o governo brasileiro oferecia. E de alguma forma também desbordaram um pouco a normalidade daquela universidade, né, do contexto anterior, porque eles traziam inquietações, né, e formações muito diferentes das nossas, né. De alguma forma a gente tinha uma vontade de ler certas coisas e eles já vinham com essas leituras da formação deles nesses outros países, né, principalmente da Colômbia, que tinha bastante colombianos no começo, né, do GEAC, e tem o Tomás, né, que ainda é do grupo, que é um colombiano. Então, em 2011, o que acontece? Né? No contexto do mestrado, tinham leituras que a gente considerava que faltava. A gente tinha uma espécie de anseio assim, de discutir mais diretamente o papel político do antropólogo, de ler, por exemplo, o marxismo, né, que no contexto das ciências sociais, né, e principalmente da antropologia, ficou muito descartado, né, já fazem décadas já, né, que não se lê mais. Inclusive se faz uma crítica bastante pobre e rasa assim, do marxismo. As pessoas não leem, não conhecem, né? E a gente tinha vontade de ler esses textos. Então em 2011 a gente forma o GEAC, né? A gente foi passando então por várias pautas de debate. Uma das primeiras foi do primeiro semestre de leituras, né? Então a gente se reunia e lia e debatia textos. E o primeiro eixo de discussão foi raça, gênero e classe, né? A gente pegou os textos para tentar relacionar tudo isso. Depois nós passamos pela discussão dos paradigmas decoloniais, fizemos a crítica a partir do Sul, né? A teoria pós-estruturalista do Foucault e tudo mais, o que é ler Foucault na América do Sul, cruzando com o marxismo também. Nisso a gente foi construindo um pouco as nossas pautas, né? Em meio a isso, essa vontade de estudar, e o mais importante é que era um grupo organizado por estudantes, né? Não tinha nenhum compromisso com a agenda institucional do programa, com as pressões por publicar ou por ser produtivista, né, dentro da universidade. Era o nosso tempo e os nossos debates, né, organizados por estudantes e buscando contemplar essas necessidades que a burocracia da universidade às vezes não tem como sequer se dar conta, né. E aí, enfim, no meio dessa organização de estudos, acontece uma greve de estudantes em 2011 da pós-graduação. Foi a primeira greve de estudantes em pós-graduação que é conhecida, né. Foi uma semana de paralisação dos estudantes de antropologia do mestrado. Alex pode falar um pouco depois. Mas foi isso tudo no contexto pré-2013, né? Foi 2011, ali já estava acontecendo o Ocupe Wall Street, o Ocupe lá na Espanha, né? Já tinha acontecido a Primavera Árabe, inclusive já tinha ocupações aqui em Porto Alegre, lá no centro, né? Na praça acho que era na Matriz. Então tinha um clima assim de radicalização da democracia e das pautas, que atingiu esses estudantes de antropologia também. E foi uma greve bastante radical, gerou rupturas, né? E inclusive se teve uma dimensão também da instituição muito maior, né? No momento que tu te mobiliza e confronta certas hierarquias, a gente consegue ter uma concepção maior do que é aquela instituição, né? Quais são as necessidades que determinam ela, né? E tudo mais. Então eu acho que o Alex pode comentar um pouco mais sobre essa questão da greve, porque é importante para a definição política também do grupo, né? Assim como depois de 2013 também vai impactar bastante. Bom, como a Ju vinha comentando, o grupo, ele, a partir dessa greve de estudantes de pós-graduação que se dá no contexto onde nós ainda estamos, inclusive, sob governos do Partido dos Trabalhadores, boa parte dos professores da universidade se identificam com esse partido, né? Então ali ficou claro, naquele contexto em 2011, num pequeno espaço,
né, num espaço de ensino muito específico, mas ali ficou claro que os estudantes vinham nutrindo inquietações, perspectivas, uma crítica sobre a instituição universitária que já não era tão facilmente acompanhada pelos docentes, né, da universidade. Docentes que se constituíram politicamente, constituíram suas referências políticas num estreito diálogo com o programa de transformação ou de reforma social que o Partido dos Trabalhadores vinha propondo, né? Então ali se percebia uma espécie de choque já geracional, de choque político subjetivo entre gerações diferentes a respeito das perspectivas que estar na universidade poderiam abrir para aqueles sujeitos que frequentam a instituição, né? Os estudantes, por exemplo, não estavam satisfeitos apenas com a possibilidade de acessar essa universidade. Eles queriam, sim, ali dentro das cartas, por exemplo, no estabelecimento das políticas institucionais, na definição dos planos e dos programas de estudo. Eles queriam ter uma incidência mais efetiva nos conselhos que deliberam sobre a política institucional. E essas inquietações, elas não eram tão facilmente acolhidas por aqueles professores que, não obstante, sentiam-se identificados com a esquerda, se sentiam sujeitos de esquerda, né? Essa greve super específica e tal foi, para nós do grupo de antropologia crítica, uma oportunidade de tomar consciência dessas disparidades políticas que já começavam a se apresentar dentro do ensino superior, né? Os estudantes, eles entraram num antagonismo muito forte com os seus próprios professores, né, que negaram sistematicamente a legitimidade das pautas reivindicativas que estavam sendo apresentadas pela greve. E não se furtaram, inclusive, de estabelecer certa perseguição política e institucional contra, né, em prejuízo dos protagonistas desse movimento grevista. Essa greve levou a rupturas importantes naquela instituição, e o GIAC ele absorve, vamos dizer, essa mensagem, absorve essa experiência na forma de uma convicção de que a crítica, o desenvolvimento de paradigmas, de leituras, de teorias, de conceitos críticos para pensar a sociedade, ela é indissociável do desenvolvimento por parte daqueles que pretendem, né, construir a teoria crítica de uma postura impertinente, de uma postura de tensão e antagonismo, e portanto transformadora, dentro dos seus próprios espaços de trabalho e estudo, né? Não basta apenas radicalizar a crítica teórica, se tu não é capaz de radicalizar também a tua praxis política nos teus lugares de vida, né? Desde então, uma convicção compartilhada pelo grupo é que a crítica da antropologia, ou a crítica, a construção de referências críticas teóricas em ciências sociais, passa também pela crítica das instituições onde essas ciências sociais são construídas, onde essas ciências sociais são professadas, né, e compartilhadas e ensinadas, etc. e tal. A ciência social, a teoria em geral, ela não existe dissociada do aparelho institucional que proporciona o seu desenvolvimento e o seu ensino, né? Então, é sim necessário colocar em questão as hierarquias que organizam o ensino superior atualmente e fazer com que essa democratização relativa do acesso à universidade que os governos do PT nos últimos 13, 14 anos proporcionaram se expresse também numa democratização das estruturas de tomada de decisão dentro do espaço universitário, né? Uma democratização real do funcionamento da instituição, né? Não só uma pluralização do acesso. É necessário também que se expanda essa democratização à estrutura da própria universidade, né? E talvez aí a gente possa ler uma das limitações da democratização proposta pelo Partido dos Trabalhadores, que ela não necessariamente veio associada com um impulso a uma participação mais efetiva desses novos sujeitos que estavam sendo incluídos pelas instituições de ensino superior públicas na tomada de decisão a respeito do funcionamento do ambiente institucional. A gente comentou um pouco sobre como se organiza, né, a universidade e o GIAC, de que maneira se organiza. Bom, então, como eu estava comentando antes, né, acho que um dos
das características fundamentais do JAC, que é auto-organizado por estudantes, né? Então somos nós mesmos que, desde o começo, a gente se reunia via textos, né, de interesse, conforme os eixos que a gente foi se propondo a discutir. Mais recentemente a gente tem feito oficinas pela internet, né, oficinas virtuais de leitura e discussão. Uma das últimas se chamou Marxismos com Antropologias. Antes dela teve uma que era o enunciado antropológico crítico, né, que isso possibilita também pessoas de outros países e que estão longe debater com a gente, né. Em paralelo a isso, a organização dos debates, nós também realizamos alguns eventos presenciais, né, de vez em quando, e o último deles se chamou De Vírus Comunistas, né, que foi uma tentativa da gente sistematizar um pouco essas ideias e leituras que a gente estava tendo em relação à ideia do comunismo, né, que também intersecta o tema da pesquisa militante e tal, dos métodos de pesquisa que a gente vai usar, né, o que é no âmbito da pesquisa social a pessoa desenvolver umas intuições comunistas, né? Essa é uma das preocupações do grupo mais recente, assim, né? Porque, voltando um pouco à história anterior, né? O JAC, no começo, ele define o que é, então, antropologia crítica, né? A gente tentou refletir para nós mesmos o que a gente quer dizer com isso. E, para nós, né, significava, a gente sistematizou naquele momento, por um lado, o compromisso político com aquelas pessoas que tu vai te engajar na pesquisa, né? Que tu vai conhecer na pesquisa, na medida do possível, né, acompanhar a política emergente ou a política já existente desses grupos. Em várias situações pode ser que seja uma política emergente, né, e tu vai poder te aliar com aquilo e ajudar, né, refletir sobre aquilo junto com as pessoas. E, por outro lado, a antropologia crítica significava a crítica da antropologia, né, porque a gente se deu conta depois na greve, né, e com algumas leituras que a gente sistematizava, essas disciplinas como antropologia, sociologia, a história, elas não existem em abstrato, né? Elas são mantidas e desenvolvidas e atualizadas por instituições concretas, né? Que têm as suas hierarquias, que têm os seus pontos de poder, né? Os professores da universidade, para mim, é um caso muito... que me interessa muito, o quanto eles são, por um lado, quem organiza o saber, mas eles também detêm muito poder de decisão dentro da universidade, né? Eles são os que basicamente controlam aquela burocracia, né? Eles têm as decisões dos conselhos e tudo mais, e os alunos são, na verdade, de alguma maneira, sujeitos políticos subalternos ali naquela hierarquia do dia a dia normal, né? Salvo quando acontecem esses momentos políticos, como ocupações e tudo mais. A mesma coisa nas escolas, né? Eu imagino, né? Em algumas escolas que também aconteceu as ocupações recentes. Então, o JAC se dá conta disso, né? Então, para tu conseguir desenvolver um pensamento diferente, tu vai ter que fazer a crítica da disciplina, a crítica desse lugar institucional, né? E aí, nisso, a gente desenvolve alguns conceitos e tudo mais. Não sei se tu quer adicionar alguma coisa. Esse ponto que a Juliana colocou e que eu tinha tangenciado agora há pouco também, eu acho que é super importante frisar, né? É que a gente diz, bom, é muito comum escutar, pelo menos na nossa disciplina, na antropologia, certos pesquisadores, certos professores universitários, quando decidem opinar a respeito de algum acontecimento que se torna, por alguma razão, relevante no espaço público, quando eles vão opinar a respeito, eles dizem, bom, agora eu vou oferecer um ponto de vista antropológico sobre o acontecimento X ou Y, né? Eu imagino que os sociólogos devam praticar enunciados semelhantes, oferecer um ponto de vista sociológico sobre isso, sobre aquilo. No grupo de antropologia crítica, nós desenvolvemos alguns conceitos para colocar um pouco em questão o sentido dessa pretensão de reivindicar um ponto de vista sociológico ou antropológico. Nossa pergunta é, quais são as condições de possibilidade desse ponto de vista? Existe um ponto de vista antropológico em abstrato, ou a antropologia, assim como a sociologia, a história, são, antes de qualquer coisa, disciplinas que respondem a
um processo específico de institucionalização. O que a gente define por processo de institucionalização? Certas práticas de transmissão do conhecimento, certas dinâmicas de debate, certas modas intelectuais, certas inclinações políticas e éticas mais ou menos disseminadas numa instituição, noutra. Essas são todas condições que incidem no tipo de, entre aspas, ponto de vista científico, antropológico, que um pesquisador pode chegar a desenvolver. Então, a primeira coisa que valeria a pena perguntar quando alguém manifesta a intenção de expressar um ponto de vista antropológico sobre algo é se indagar sobre as condições de possibilidade desse ponto de vista. Por que tu usas esses conceitos e não outros para falar sobre algo, né? Por que alguém pode, por exemplo, se sentir em condições de, em exterioridade a um compromisso político específico, a enunciação ou a demarcação de lealdades políticas específicas, apresentar um ponto de vista sobre algo? Que ponto de vista abstrato é esse? A ideia é um pouco sempre tentar desabstrair esses pontos de vista e ver em que eles, né, consistem exatamente, em que eles estão ancorados, embasados, e jamais pensar as disciplinas e as ciências sociais, a antropologia em particular, em abstrato, como uma espécie de consenso do qual algumas vozes autorizadas seriam representantes, né? As disciplinas estão sempre em tensão, em antagonismo, né? E vale a pena visibilizar esses antagonismos, né? E mostrar que os pontos de vista não são homogêneos dentro das disciplinas. Gostaria de começar a aproveitar um pouco a presença de vocês aqui. Gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre a antropologia em si. Se é correto a gente criar uma visão de contradição entre uma antropologia tradicional e uma antropologia crítica. E aproveito para fazer uma comparação aqui, uma espécie de provocação. Nós, no grupo de estudos, principalmente levando em conta os brasilianistas, né, que eram os historiadores estadunidenses, na época até da ditadura de 64, que tinham acesso a documentos que os historiadores brasileiros não tinham, né, a gente leva muito em conta, devido principalmente a esse contexto, um provérbio, uma frase, de que a história é muito perigosa para ficar na mão de apenas dos historiadores. Será que isso pode ser levado em conta também para a antropologia? Eu acho que com certeza essa é uma boa síntese para a questão que a gente estava falando aqui sobre a crítica da antropologia. Não, acho que com certeza, se tu vai fazer uma história crítica também, tu não pode deixar a história na mão dos historiadores, no sentido de que esses caras, e tu mesmo, né, nós mesmos somos formados dentro dessa lógica, né, e na medida que tu não tem um olhar crítico àquilo, tu vai reproduzir todos os interesses daquela disciplina sem se dar conta, né, de alguns problemas. Em relação à antropologia, eu diria assim que ela está numa tensão desde quando tu vai estudar, né? Então, quais são as condições de tu enunciar o conhecimento antropológico, ou como tu poderia fazer em relação ao conhecimento da história? No caso da antropologia, tu vai vendo na formação da disciplina uma questão muito forte com o compromisso com o Estado, né? De alguma forma, desde das investidas coloniais e tal, a antropologia vai assumir um pouco essa tarefa de mediar o encontro do Estado, ou do Estado colonial com as populações nativas, né, autóctones. Então a antropologia, tu vai ver uma tensão muito forte, né, nas pessoas que conseguem fazer a crítica ou assumir um compromisso com essas populações, sempre a tensão entre o compromisso com o Estado ou o ataque ao Estado, né, o compromisso com essas populações. Mas de alguma forma não há uma questão resolvida, né, na antropologia. Tu está de alguma forma sempre dentro dessa dicotomia entre colaborar com o Estado ou não colaborar, né. De alguma forma o que a gente tenta pensar é como sair desse dilema também, né, de não colaborar com o Estado, mas também não é só contra o Estado, né. Que tipo de pesquisa diferente tu pode fazer pensando a política fora do Estado, né? Não só contra o Estado ou a favor, é fora do Estado. Então, enfim, e outras
Em outra medida, também tem um antropólogo haitiano muito importante, que é o Michel Trouillot, que ele fala do compromisso da antropologia com o nicho discursivo do selvagem. Então, a política ocidental vai pensar esse lugar do selvagem como uma espécie de fonte política alternativa que vai nos salvar da modernidade ocidental. E a antropologia depende dessa nossa crença de que ali nessas populações não ocidentais vai estar uma espécie de resposta política que vai nos salvar. Só que o Trouillot vai mostrando que essa figura do selvagem, seja ele bom ou mal, ele vai sendo discursivamente construído na imaginação ocidental. E a antropologia é bastante dependente dessa ideia, né? Dessa alteridade radical, que tem outra cultura, outras regras de pensamento, outro pensamento totalmente diferente, o que em boa medida é verdade, mas o problema da antropologia nesse caso é que ela vai essencializar um pouco esses pertencimentos e vai tratar aquilo como um objeto de pesquisa, né, mais do que nada. Enfim, não sei se tu quer completar alguma coisa. As ciências sociais em geral e a antropologia em particular, elas têm, quando elas pretendem expressar, manifestar ou colocar à prova uma função pública, né, elas se apresentam como mediadoras, como a Juliana colocava, entre uma espécie de sujeito popular, né, os caras que se organizam para fazer uma ocupação, os movimentos pela igualdade de gênero, eles criam uma espécie de sujeito político e se colocam na condição de pesquisadores como mediadores entre esse sujeito político e o Estado, né? Então, tudo se passa como se fosse essencial essa figura, né, de um intérprete sensível, autorizado, da alteridade, que é um conceito que se usa muito em antropologia, que significa a outridade, né, a não mesmidade, o que é diferente de ti, né? Então esse intérprete da alteridade, que é o antropólogo, vai fazer uma leitura sensível de determinadas demandas, de determinados modos de vida e reapresentá-la aos formuladores de políticas públicas para que eles possam desenvolver as suas tarefas com uma informação o mais matizada, o mais sensível e o mais consistente possível. E assim o antropólogo, ou muitos antropólogos, tentam justificar a, entre aspas, utilidade social ou relevância política da sua disciplina, né? Essa é uma possibilidade, é uma possibilidade de intervir nos debates sociais, de tentar oferecer algum aporte, alguma contribuição para a transformação ou reforma de certas conjunturas, de certas vicissitudes que emergem na vida coletiva, etc. Mas nós nos perguntamos se não haveria outra maneira, né, de construir essas relações de pesquisa que não passassem necessariamente por produzir um conhecimento que depois viria a ser útil para que um partido político ou para que um gestor público formulasse alternativas cabíveis para toda a população. Em síntese, será que o Estado ou os partidos políticos são o único espaço de síntese daquelas possibilidades que vão valer para todos? Será que para eu construir, né, um lineamento de transformação da vida coletiva, eu preciso passar por todo esse processo de mediação que culmina no escritório de um gestor público, né, e a partir dali se torna um critério generalizável de reorganização, de organização, de administração da vida coletiva, né? Não haveria outras formas de disseminar pautas transformadoras que não passasse por esse compromisso tão um pouco questionado com o Estado e com as formas que o Estado nos oferece de construção, vamos dizer assim, de pautas de reorganização da vida social? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. A pesquisa, como repensar as práticas de pesquisa, não só em antropologia, a pesquisa não é patrimônio das ciências sociais tampouco, qualquer um de nós é um pesquisador potencial, né? Como transformar a pesquisa, de repente, menos numa atividade de conhecimento do outro,
e mais numa atividade de pensamento compartilhado, através da qual as pessoas vão tomando consciência, vão estabelecendo os seus critérios de reflexão, né? A pesquisa como uma fabulação, uma reflexão coletiva, e não como uma prática de conhecimento, ou como um instrumento que te permite revelar algum dilema, né? Revelar algo que está encoberto, né? Como se esse algo existisse, né? Não, por que a pesquisa não pode ser um espaço de reflexão compartilhada, onde as pessoas desenvolvem conceitos, categorias, para repensar num sentido transformador a sua realidade, e nesse sentido evidenciar potenciais que talvez que sequer existiam eventualmente antes da prática da própria pesquisa, né? A pesquisa como um dispositivo transformador que te permite repensar o teu mundo e as possibilidades de futuro que se colocam para ti. Fazer um break, né? Eu só queria dar um exemplo assim para a gente entender melhor esse papel mediador da antropologia tradicional, né, ou da antropologia disciplinar. Recentemente tem uma antropóloga muito famosa que intervém, digamos assim, no debate público. Bom, não sei se é muito famosa, mas é que ela tem para si esse projeto de intervir, né, nos debates políticos. E ela tem um trabalho sobre os rolezinhos. Né, só que... E aí, bom, ela foi lá, pesquisou, fez trabalho de campo com aqueles jovens e tal. E de alguma forma ela tenta sistematizar o que é esse movimento, quais são os interesses dessas pessoas, o que eles querem consumir e tudo mais. E a nossa crítica é justamente isso, tu não precisa descrever em termos sociológicos, antropológicos, em termos de conhecimento, que nem o Alex falando, o que são, definir os objetos de desejo daquelas pessoas como se estivessem prontos, né? Tu pode entrar numa relação política de pensamento com eles, sem entrar nessa tarefa de descrevê-los, né, como um grupo definido socialmente, jovens, geração essa ou aquela, né? E um pouco o papel do antropólogo tradicional na política é essa, de alguma forma apresentar esses grupos diversos da população para o Estado, eventualmente para alimentar um programa eleitoral, digamos assim. Então os jovens de periferia querem isso, as senhoras de periferia querem aquilo, as populações indígenas quilombolas querem não sei o quê. E aí tu vai construindo, né? Claro que tem diferenças, né? Tem outros antropólogos que não necessariamente se colocam essa tarefa, né? Eles são mais aliados mesmo desses grupos na política. Mas, por outro lado, nós temos isso que a antropologia mainstream, vamos dizer assim, quando ela se coloca no debate público, ela faz esse papel, né, de alguma forma falar em nome de aquelas pessoas e não entrar como o Alex estava propondo, que seria o método, digamos, da antropologia crítica, entrar numa relação política de pensamento, de pensar uma política nova, né, com aquelas pessoas. E tendo em conta que os objetos de desejo deles, as formas, isso não estão completas, né? Eles podem estar buscando alguma coisa que tá para ser construída, então tu não pode descrever em termos como um objeto social o que está acontecendo ali, né? E também, de alguma forma, com os caminhoneiros também rolou um pouco essa discussão, né? As pessoas foram lá fazer etnografia com os caminhoneiros. Então é isso, tu vai entrar numa relação política, tu vai entrar num debate com eles sobre as pautas que eles têm a apresentar, tu vai colocar eles frente a alguns dilemas, né? Por exemplo, pedir intervenção militar, mas até que ponto tu não está a pedir intervenção militar neutralizando a tua própria política, tu vai entrar num debate, uma relação de pensamento, né? Tentar explorar ao máximo aquelas ideias que eles estão te colocando ali. Bom, queridos ouvintes, a gente vai terminar o primeiro bloco do nosso programa, que a gente priorizou a teoria, né, principalmente sobre a pesquisa militante, sobre antropologia crítica, sobre o GIAC. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e depois do intervalo vamos analisar um pouco com nossos convidados 3 práticas de pesquisa militante levadas a cabo pelo GIAC, né? E a primeira música foi pedida pelo GIAC. Que música é essa? Vamos com Milonga Cañera, então, do Alfredo Citarrosa.
voltando com o programa História em Pauta, eu, Rafael Freitas, infelizmente, na ausência do companheiro Fábio Melo, a gente vai começar agora a segunda parte, e não menos importante, no programa História em Pauta com o GIAC. Vamos pautar um a um as três principais pautas, três principais objetos de pesquisa do JAP, começando pelos cortadores de cana no norte do Uruguai, que fazem uma oposição à esquerda, à Frente Ampla. Então, como o Rafael comentava, o grupo de antropologia crítica, ele em si mesmo ele é independente, ele não tem um vínculo institucional com a universidade, né? Se bem em 2011 nós surgimos no contexto da universidade, nós seguimos desenvolvendo nossa trajetória de discussões, de debates por fora desse ambiente, mas alguns dos membros do grupo seguem desenvolvendo estudos acadêmicos e procuram, no meu caso, articular a necessidade, né, de desenvolver uma investigação nos marcos da universidade com as intuições metodológicas e teóricas que são desenvolvidas no contexto do grupo. Isso poderia ser pensado como uma espécie de cumplicidade subversiva com a universidade. A universidade é um espaço que concentra recursos, que proporciona aos pesquisadores o acesso a financiamento, bolsas, e esses recursos eles têm que ser aproveitados. Agora, isso não pode ser uma razão para nós nos furtarmos de colocar em prática as nossas intuições político-teóricas, intuições que a gente desenvolve não necessariamente dentro do ambiente da universidade. Em 2013, eu fui beneficiado por uma bolsa do governo argentino destinada a estudantes de outros países da América Latina que manifestavam intenção de realizar seus estudos de doutorado em instituições argentinas, e essa bolsa me permitiu, ao longo de alguns anos, desenvolver um trabalho de campo, uma pesquisa, junto ao movimento sindical dos cortadores de cana do extremo norte do Uruguai. Esse movimento sindical ele acontece no contexto de uma organização chamada UTAA, que significa a sigla, né? UTAA é um sindicato, é a União dos Trabalhadores Açucareiros de Artigas. Artigas é um departamento, uma região do Uruguai, que faz fronteira com o Brasil e com a Argentina. A cidade fronteiriça brasileira com esse departamento, há duas, uma é a cidade de Quaraí e a outra é a cidade de Barra do Quaraí, mais ao norte. A cidade de Barra do Quaraí está a 10 quilômetros da cidade de Bella Unión, que é uma região produtora de cana, a única região que produz cana-de-açúcar no Uruguai. Atualmente a cana-de-açúcar plantada nessa região do país, ela essencialmente ela serve para a produção de bioetanol, né, de álcool que é misturado no combustível que se vende dentro do Uruguai. E desde a década de 60, nessa região do país, os cortadores de cana vêm organizando uma intensa mobilização sindical, cujas pautas transcendem um repertório, né, de reivindicação de direitos laborais e abrangem a luta pela terra. Desde a década de 60, esse movimento sindical soube articular a luta por melhores direitos laborais, a luta pelo acesso à terra por parte dos cortadores de cana do norte do país e das suas famílias. A ditadura ela significou um revés muito grave. A ditadura no Uruguai ela começou em 73 e significou um revés muito grave para esse movimento social, que depois, no contexto da redemocratização do Uruguai, a partir do ano de 85, veio a se rearticular. E, bom, dando um salto temporal, em 2006, esse movimento dos cortadores de cana uruguaios realiza
a primeira ocupação de terras organizada, rural, né, da história do país. E, ironicamente, essa ocupação ela acontece no primeiro ano de governo da Frente Ampla. Então, a Frente Ampla, naquele momento, ela ganha as eleições do ano de 2004 no Uruguai. A Frente Ampla é o maior partido de esquerda uruguaio atualmente, uma coligação, né, de diversos partidos, que são as principais forças da esquerda uruguaia, a esquerda eleitoral. E em 2004 ganha as eleições nacionais pela primeira vez na história do país. Em 2005 a Frente Ampla, o Tabaré Vázquez toma posse como presidente da República e começa a desenvolver aí o projeto, as reformas, né, que a esquerda tinha prometido e que haviam garantido a sua vitória eleitoral um ano antes. Uma das promessas do governo da Frente Ampla foi reativar a agroindústria açucareira do norte do país, que tinha passado por uma profunda crise desde o início do Mercosul, no ano de 91, que colocou o Uruguai numa relação de competição bastante desigual, com uma economia, com um produtor de açúcar muito poderoso, que é o Brasil, né? E essa competição ela levou à desestruturação da indústria açucareira local, em Minas Gerais. A Frente Ampla promete a reativação dessa indústria e recebe a adesão, né, do movimento dos cortadores de cana, que estavam convencidos que esse governo poderia melhorar substancialmente as condições de vida no extremo norte do país. A partir de 2006, o governo reativa a indústria e orienta o plantio de cana à produção do etanol, né, porque no Uruguai não tem exatamente condições de competir com o açúcar brasileiro, mas poderia produzir, sustentar, vamos dizer assim, uma indústria açucareira se essa estivesse orientada à produção do álcool combustível, né, que é vendido dentro do país, tu tem um mercado fixo para vender o produto. Então foi a partir daí que a agroindústria pôde ser reativada na cidade de Bela União, de Beja União, no extremo norte do Uruguai. Nesse contexto, se bem o governo de esquerda ele responde, né, à expectativa de geração de postos de trabalho naquela região do Uruguai, muito afetada pela crise econômica, o movimento dos cortadores de cana já vinha desenvolvendo talvez pautas mais avançadas do que aquelas, ou mais radicais do que aquelas que a esquerda era capaz de contemplar naquele momento. Essas pautas elas se expressam numa ocupação de terras em 2006, né, que é, como eu tinha mencionado, a primeira da história do país. Essa ocupação de terras ela se dá sob a consigna terra para os que a trabalham, que é uma histórica consigna do movimento camponês, né, e exige não só a produção da cana de açúcar como alternativa econômica, mas também a produção de alimentos. Então, a minha pesquisa ela se dá justamente nessa situação de encontro e de desencontro entre as pautas de um movimento sindical radicalizado, avezado à ação direta, e a capacidade de resposta que um governo progressista, um governo de esquerda, pode chegar a desenvolver em relação a essas demandas. Eu acredito que o estudo dessa interface, essa inter-relação entre o governo de esquerda e o governo popular dos trabalhadores da cana-de-açúcar, ela é reveladora de como essa esquerda latino-americana que chega ao poder na primeira década do século XXI, ela constrói, vamos dizer, e garante o apoio popular ao seu projeto, né, ao mesmo tempo em que restringe a capacidade reivindicativa dos movimentos que souberam apoiar os projetos eleitorais desses partidos. Né? Tu vai ter uma relação com o movimento social que é uma relação de contemplar uma promessa, mas ao mesmo tempo convidar o movimento a restringir a sua capacidade imaginativa, sinalizando uma espécie de princípio de realidade. Não, até aqui dá para chegar, não podemos ir muito mais, porque senão o governo vai ser desestabilizado e a direita vai voltar. Né? É interessante observar como há uma série de paralelos entre a interação do governo de esquerda uruguaio e o movimento social, e aquela que o PT e a esquerda progressista brasileira estabeleceu também com os movimentos um pouco mais
os movimentos mais radicais de base que emergeram no país, né? E eu gosto de dizer que o desenvolvimentismo, né, as apostas desenvolvimentistas da esquerda, elas poderiam ser pensadas, isso eu digo em diálogo com um sociólogo que eu admiro bastante, que se chama Peter de Vries, que é colombiano holandês, amigo do GEAC, interlocutor do GEAC. O desenvolvimento, ele, em diálogo com o Peter, dá para dizer que ele é essa permanente geração, estímulo do desejo coletivo, né, associada à repressão imediata desse desejo. Então, no caso do Uruguai, tu vai gerar condições propícias para uma emergência do movimento social, tu vai ter um ambiente relativamente permissivo do ponto de vista da repressão, né, que se retrai, né, no governo da Frente Ampla, a repressão policial, para que esses movimentos avancem certas pautas, mas, por outro lado, essas pautas elas tendem a ser precarizadas na interação com o governo e apresentadas pela burocracia, pela nova burocracia progressista, como diretamente irrealizáveis. Então, tu tem uma tentativa sempre de docilização da capacidade imaginativa dos movimentos sociais nessa interface com o governo de esquerda, né? E é justamente essa tensão que eu procuro analisar, e também as formas como os movimentos populares tentam transcender esses limites e construir espaços próprios de reflexão, né? Espaços próprios para voltar a imaginar a transformação social mais além desse limite do possível estabelecido pelo governo de esquerda. Eu acho que um pouco o estudo do Alex ele nos dá a possibilidade do que a gente pensou sobre a desesquerdização, né? Eu posso fazer um paralelo com um outro movimento que eu acompanho, que é os movimentos de moradia, né? Daria para fazer um paralelo no seguinte sentido: os movimentos de moradia, eles geralmente reivindicam, né, e apresentam soluções que são urgentes e imediatas, né? As pessoas precisam de casa agora. O governo responde, diz: não, sim, vocês têm direito à moradia, só que a gente vai restringir o escopo. Não, então vocês entram na fila do Minha Casa Minha Vida, esperam 2 a 3 anos, porque a gente não tem como ampliar esse limite de possibilidades da política, né? Então, como o Alex estava falando, o progressismo no Estado, o desenvolvimentismo, ele estimula que as pessoas imaginem os seus direitos e as suas necessidades de uma forma mais alta do que se a gente estivesse no governo de direita. Só que ao mesmo tempo eles respondem com soluções de escopo muito restrito, né? Não pode contestar a ordem, não pode contestar a estrutura do Estado, não pode contestar a lei do mercado também, né? No caso da moradia isso fica muito claro. Tu tem que fazer uma política de moradia que também favoreça o mercado. E um pouco o caso do Uruguai é muito parecido, né? O Estado diz: não, sim, vocês têm direito à terra, nós vamos responder as demandas de vocês, mas dentro dessas possibilidades muito estreitas, né? Então um pouco essa dialética, vamos dizer assim, entre o progressismo incentivar certa imaginação, certos desejos e frustrar constantemente, né, dentro da ordem. Na nossa opinião, né, no que a gente refletiu, assim, é um pouco o que aconteceu nos últimos anos, né, no Brasil, nesses países que tiveram governos progressistas, um certo esgotamento, né? Uma imaginação muito grande, mas uma possibilidade de realizar muito estreita. Rodrigo, a gente tem uma questão de um ouvinte? Assim, tem duas, na verdade tinha mais em relação com o bloco anterior, né? A Priscila Gutierrez tinha perguntado ainda sobre a questão dos antropólogos, quem instituiu, né, essa autoridade, e tinha pedido também informação sobre o nome do antropólogo, que o Rafael já respondeu, né, Michel Ralph Trudeau. E Juliana, poderia então fazer essa... Sim. Então, retomando um pouco o que a gente estava falando antes, né, quem institui essa autoridade. Então, digamos, um antropólogo que quer se perguntar sobre isso, né, tem que sempre perguntar: de onde vem o poder do discurso que eu estou falando? Por que eu sou capaz de falar e as pessoas me ouvirem, né? Essa é um pouco a natureza da autoridade, né? E como a gente estava falando, né, tem a ver com essa relação de cooperação, às vezes não muito explícita, às vezes mais explícita, com o Estado, né? No sentido de que o horizonte do que a maioria dos antropólogos vão pensar, mesmo que eles sejam muito radicais, ele vai ser em termos da política pública que o Estado pode formular, né? De alguma forma ir ampliando aquelas possibilidades, mas dificilmente
pensando o que seria um movimento político, digamos, que prescreva um outro papel para o Estado, né? Ou que prescreva um outro Estado, outras possibilidades. Então, acho que a autoridade dos antropólogos tem muito a ver com essa relação cúmplice, né? E de pensar, inclusive, em termos de imaginação política, muito dentro do escopo do Estado, né? Em colaboração com o Estado no sentido mais da lógica em si do que os antropólogos dizem, né? E menos da colaboração direta, né? Mas mais de fazer essa prospecção dos povos, o que são as culturas, o que não são, o que são os movimentos, o que não. Vamos chegando agora no segundo objeto mais importante aí. Não sei se vocês concordam, né, que se esses 3 objetos são mais importantes da história do GEAC, né, fica essa provocação. O segundo objeto seria o Comitê Popular da Copa, enfatizando aí a remoção dos moradores na Vila Tronco, e que a Juliana teria a comentar para os nossos ouvintes. Esse foi o trabalho que eu realizei no mestrado, né, quando eu entrei no mestrado em Antropologia. E um pouco também nesse processo de conhecer o Comitê Popular da Copa, né, eu me engajei na colaboração das mobilizações. Naquele contexto era antes de 2013, né, depois aconteceu em 2013 no meio do processo. E o que aconteceu naquela ocasião, que era o que eu estava, né, me perguntando sobre aquele processo, foi que a Porto Alegre, né, como todo mundo sabe, foi preparada para receber a Copa do Mundo, e nesse processo foram determinadas obras de intervenção na cidade, e uma delas era a duplicação do Comitê Popular, a duplicação da Avenida Tronco, né, lá na Zona Sul. E, como também talvez muitas pessoas se deram conta, teve uma espécie de inflação, né, das obras. Foram criadas e começadas obras que era para ser para receber a Copa, mas na realidade elas estavam muito mais além do que o escopo da Copa, né? Não eram necessariamente né, requeridas para os jogos, tanto que elas não foram terminadas e a Copa aconteceu igual, né? Então foi uma espécie de janela. Algumas não foram completadas até agora. Né? A maioria não, né? Boa parte daquelas do centro, da Avenida Tronco não tá pronta e tal. E foi uma espécie de oportunidade para os gestores aí, né, destravarem essas obras e começarem a intervir na cidade. Como naquela época tinha a desculpa da Copa, né, foi uma forma de também pressionar a remoção rápida daquelas famílias que moravam em cima da Avenida Tronco, né. Eles começaram a remoção a toque de caixa e tudo mais, e eu refleti sobre aquilo. Naquele contexto também, como eu me aproximei do Comitê Popular da Copa, né, eu tinha a noção de um conflito ali, né, urbano naquele lugar. O comitê conseguiu mobilizar muitas pessoas, né, ele era formado assim, por geógrafos, arquitetos, pessoas do MST, pessoas da política comunitária lá da Vila Tronco, que de alguma forma ajudaram a construir um antagonismo ali com a prefeitura, né, para contestar os métodos utilizados para remoção, né, que eram métodos totalmente assim, antidemocráticos, né, para tocar a ficha na obra mesmo, né. Então eles conseguiram várias conquistas em relação àquele processo e tal. Embora também, com os mecanismos que a prefeitura utilizava, ela foi desmobilizando as pessoas, né, e na realidade, observando de perto a questão da moradia, né, tu vai vendo que as pessoas não necessariamente vão ter a vontade de defender o seu direito de ficar naquele lugar, né? Na medida em que a prefeitura oferece uma outra possibilidade de comprar uma moradia e tudo mais. Então o comitê, depois de um tempo, não necessariamente ele mobilizava o conjunto total daqueles moradores, né? Então tinha esses 3 pontos, né? A prefeitura, o comitê, que fazia uma oposição muito forte, e alguns moradores que não, né, iam vendo também vantagens para sua vida, né? Ter uma outra casa e tudo mais. Então essa foi um pouco a minha pesquisa lá. O que dá para tirar hoje de saldo de reflexão político sobre aquele momento foi um pouco o que gerou também a crítica muito forte ao governo do PT, né, em relação à Copa do Mundo, essa intervenção muito violenta na vida das pessoas, sem se perguntar, né, sobre as condições adequadas de fazer a remoção, né, sem respeitar uma série de direitos das pessoas,
e isso, digamos, de alguma forma terceirizado ou delegado para a Prefeitura de Porto Alegre, né, que para fazer a remoção ser cumprida, né, tinha uma série de técnicas pavorosas, né, digamos, derrubar uma casa e deixar todas as ruínas ali do lado da casa da pessoa para pressionar, para que ela saia, os métodos, né, de aluguel social que foram usados, desrespeitando uma série de direitos, né, daquelas pessoas. Então aquilo foi uma violência muito grande, né, e gerou um desconforto, uma crítica muito forte que depois desagou também nos protestos de 2013, né, o Comitê Popular foi muito presente, e em colocar uma pauta que de alguma forma estava silenciada, porque eram algumas pessoas que eram atingidas, né, não era o conjunto da sociedade brasileira, e de alguma forma politicamente a prefeitura e mesmo o governo do PT tentavam sobrepor, né? Não, mas é o interesse de algumas pessoas contra o interesse do desenvolvimento de toda a cidade, né? Que vai beneficiar essa duplicação. Mas nessa disputa ao desmerecer, né, o sofrimento e o impacto na vida daquelas pessoas, eles de alguma forma deixaram muito amarguradas, né? Elas não necessariamente virou uma política de contestação muito forte, mas causou uma amargura, um sofrimento muito importante, né? Que também foi um pouco a cara dessa intervenção da Copa nas cidades no Brasil. Vamos partir então para o objeto, na minha opinião, mais importante da história do Jack. Fala sobre a minha terra, sobre a Alvorada, que seria a pesquisa da Juliana sobre as mulheres trabalhadoras da cidade. Sim, acho que nessa tu pode me ajudar também comentando alguma coisa. Porque eu recém comecei, né, faz uns 6 meses, agora estou tentando sistematizar um pouco para cumprir as obrigações do doutorado. Mas a minha questão ali em Alvorada é como é que essas mulheres, né, que na realidade eu estou tentando ver até que ponto é recente a inserção no mercado de trabalho, né, na realidade, para certas mulheres, vamos dizer assim, de classe média baixa, a inserção no mercado laboral é recente, enquanto para outras não, né? Um histórico de trabalho já de gerações, né? De trabalhar como nos serviços domésticos ou nos serviços mesmo, né? Como cozinheira, Então esse é um ponto de debate, né? Mas a minha pergunta é sobre o que essas mulheres, quais são as demandas hoje em dia em relação ao trabalho que elas têm, que tipo de discursos também circulam sobre qual é a postura da mulher frente ao trabalho, né? Qual é a interpelação que se faz para essas mulheres entrarem no mercado de trabalho assalariado. Tem um certo, digamos assim, senso comum entre alguns feminismos liberais, vamos dizer assim, que a mulher, tendo independência econômica, ela também se empodera em relação às violências e tudo mais, né? Isso não deixa de ser uma verdade, mas a minha questão é um pouco discutir essa relação da mulher com o trabalho assalariado, né? Qual é os dramas e tal, e as críticas que elas têm em relação ao salariato. Que também não ao longo da pesquisa, né, obviamente isso vai sendo uma conclusão que não é a exclusividade da mulher, né, o problema do trabalho assalariado e tudo mais. Mas a questão é ter um ponto de vista, ver qual é a singularidade aí dessa interpelação do trabalho para as mulheres. Finalizando aqui o nosso programa com uma última pergunta. De minha parte, não sei se depois o Rodrigo gostaria de fazer uma pergunta, gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes o que está sendo realizado atualmente aí pelo JAC. Bom, atualmente, esse ano a gente tem, é um ano particularmente conturbado para mim e para a Juliana, no meu caso, porque eu preciso justamente terminar de escrever a tese sobre a pesquisa que eu evoquei para vocês muito brevemente, agora há pouco, no extremo norte do Uruguai. Então, a nossa agenda esse ano ela tende a ser uma agenda mais tímida do que, por exemplo, do ano passado, né, que nós dedicamos a uma reflexão sobre a ideia de comunismo e a rememoração da Revolução de Outubro, né, o ponto culminante dessas atividades foi o evento de Vídeos Comunistas, que aconteceu nos sindicatos bancários no dia 25 de outubro e contou com a participação de convidados da Argentina e também com a intervenção de convidados que vieram de outras partes do país, né? E esse ano
o que nós temos feito é nos dedicar à divulgação da reflexão do coletivo, do Grupo de Antropologia Crítica, através do nosso blog na internet, do nosso site, que está sempre atualizado. Né? Temos nos dedicado a escrever algumas intervenções e a ficar num debate e a desenvolver mais realmente essas tarefas de divulgação, né? De divulgação da reflexão do coletivo. Sempre procurando manter atualizado o nosso blog, que depois a gente pode... Bom, o endereço é antropologiacritica.wordpress.com, né? Se tu busca no Google Antropologia Crítica, é o primeiro ou o segundo resultado que aparece ali. Sim, bem lembrado. Também, talvez não é certo que aconteça esse ano de qualquer forma, mas nós estamos nos preparando para retomar as oficinas do Grupo de Antropologia Crítica, né? A Ju tinha comentado brevemente antes que nós organizamos oficinas virtuais, onde se debate certa literatura, onde cada participante tem a oportunidade de desenvolver a sua abordagem de um conjunto de textos que o grupo seleciona, levando em conta alguns eixos temáticos. E a partir do ano que vem, se tudo der certo, a gente está planejando começar a organizar algumas atividades de escrita destinadas a estudantes de graduação, de pós-graduação, mas também estudantes do ensino médio, né? Que são oficinas onde nós iremos desenvolver técnicas de produção de intervenções escritas críticas sobre determinados temas que inquietam e tal, da realidade compartilhada, da realidade social vivida pelas pessoas. Pensar em métodos para escrita que transcendam um pouco o estilo acadêmico, né, e que permitam que as pessoas esbocem certas análises, certas reflexões para um público um pouco mais amplo e com certa qualidade. Então a ideia é compartilhar alguns conhecimentos que nós viemos desenvolvendo no GEAC a respeito em torno da prática da escrita para públicos não acadêmicos, né, compartilhar com esses estudantes e desenvolver esse conhecimento, essas técnicas de escrita em estreito diálogo com a leitura de alguns textos que vêm inspirando o grupo, né? E então seria uma forma de tu compartilhar certo referencial teórico em comum, um certo referencial teórico no grupo com outras pessoas, e ao mesmo tempo associar essa partilha das nossas referências teóricas com a construção de um conhecimento sobre escrita de textos, né, para os estudantes, em um espaço de formação extra-universitária, porque para a gente é muito importante, a gente sempre diz, né, estimular que os estudantes desenvolvam autonomia teórica crítica, não dependam só dos professores deles para construir reflexões, para construir intuições, que eles saiam atrás dos textos que possam interessar. A internet está aí, tem outros espaços de diálogo para frequentar mais além da universidade, e nós pretendemos também estimular esses espaços, né, onde o conhecimento se constrói mais além da universidade e tem consequências que não são necessariamente uma tese, né? Eu gosto de dizer que esse ano eu estou escrevendo a minha tese, mas o resultado da minha pesquisa foi uma ocupação de terras, eu gosto de dizer, né? Através da prática de pesquisa no extremo norte do Uruguai, da construção de uma reflexão junto com os cortadores de cana a respeito das limitações do projeto de desenvolvimento do governo da Frente Ampla naquela região do país, a respeito das limitações das formas de acesso à terra que foram oferecidas pelo governo, que se restringiam ao monocultivo da cana, que passavam pelo endividamento dos novos produtores, etc. e tal. Bom, a partir da crítica desse sistema de colonização agrária promovido pelo governo, foi possível desenvolver uma série de critérios sobre o que deveria ser, então, se não era o que o governo oferecia, o acesso à terra por parte dos trabalhadores, né? E essa plataforma ela foi enunciada através de uma ocupação de terras que, em alguma medida, foi possível em decorrência da prática de pesquisa desenvolvida em colaboração com aqueles militantes do movimento sindical, né, do norte do país. Essa ocupação de terras estabeleceu uma pauta porque seria uma reforma agrária popular no Uruguai. E aí tu vê a inversão do caminho mais convencional, né, da antropologia, né? Geralmente a antropologia vai ao encontro do outro, entre aspas, para retornar digamos, por diálogo com os gestores públicos e dizer, olha, o outro pensa isso, isso e aquilo, então a gente vamos tentar desenvolver uma política adequada a essas inquietações, a essas vontades, a esses desejos do outro. E talvez o que nós tenhamos conseguido fazer no norte do Uruguai, porque a Ju também participou dessa atividade junto com o Sindicato dos Cortadores de Cana, foi empreender o caminho inverso, né? Se distanciar dos critérios de realidade, dos critérios de possibilidade que o Estado estabelece e criar outro mundo de possíveis, né? Outro horizonte possível. E os trabalhadores se dirigiram, obviamente, ao Estado,
né, para fazer demandas, só que já a demanda não era bom, nós queríamos isso e aquilo. A demanda, ao contrário, era o acesso à terra, a partir de agora, ele vai estar baseado nas condições que nós estabelecermos sobre o que significa viver tranquilamente e produzir, né, e nos dedicarmos à agricultura, né. Nós vamos ser o critério, né, vamos enunciar o critério de uma nova política, né. E o que se propôs ao governo da Frente Ampla naquele momento foi isso, que se estabelecesse no extremo norte do país um projeto piloto de reforma agrária e que esse projeto ele desse origem às pautas de um futuro projeto ampliado, popular de colonização, que garantisse o acesso à terra a trabalhadores rurais, né? Que o modelo fossem os próprios trabalhadores, que os trabalhadores criassem as suas próprias coordenadas a respeito do tipo de acesso à terra do qual eles deveriam ser protagonistas. O governo da Frente Ampla se furtou de contemplar essas pautas, não contemplou, digamos, a radicalidade das pautas que estavam sendo apresentadas pelos trabalhadores, e isso é outro indício sintomático de qual é a relação dos governos de esquerda com essas demandas que transcendem o seu próprio princípio de realidade, né, o princípio de realidade das burocracias desse governo, que é geralmente precarizar a produção da autonomia popular. Então, talvez não surpreenda que esses movimentos, né, que quando emergem, são negados, né, como legítimos, são precarizados nas suas demandas, acabem eventualmente aderindo a pautas reacionárias, né, em futuras tentativas de expressão política. Acabem por... O que o governo de esquerda costuma dizer é: vocês são impotentes, né? E qual é a pauta política de um sujeito, né, que tem inquietações e que se sente impotente? É talvez pedir uma intervenção militar, por exemplo, né? É talvez pedir uma solução de força. O que é a solução de força? O que é essa busca de uma solução de força, senão a declaração da tua própria impotência política, né? E em que medida a sensação de impotência política que se dissemina no social, né, não é fruto desse descaso que certas forças partidárias promoveram em relação às demandas autônomas e radicalizadas que tentaram se gerir de baixo para cima durante o ciclo progressista, né? Que talvez possa existir uma relação entre a precarização da política autônoma e atualmente a legitimação de saídas autoritárias, de saídas que passam por tu implorar que quem tem a força, que quem tem as armas, que quem tem a legitimidade institucional resolva os problemas da vida coletiva, né, e exclua dessa resolução de problemas a participação do movimento popular autônomo. Olha, eu tinha uma pergunta, mas é bem trivial, na verdade, mas relacionada com a questão de... Bom, vocês falaram que tem a página, tem o site, tem algum tipo de agenda? Só pode encontrar, tem que procurar algum tipo de agenda de atividades que pratica? Como a gente não tem nenhuma atividade planejada por enquanto, né, mas acompanhando o blog mesmo, qualquer atividade que a gente planeje executar, a gente vai anunciar lá. Tem um grupo no Facebook também, né, que é a Antropologia Crítica, é só procurar ali no Facebook, tem a página e tem até um perfil, mas são esses três, e nesses três meios ali a gente costuma divulgar as agendas, né. Como o Alex estava falando, para esse ano está um pouco difícil, mas rapidamente, quando a gente se livrar de alguns compromissos, aí a gente vai estar planejando alguma coisa. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre um pouco o trabalho do Tomás, né, que também é um membro do JAC, Tomás Guzmán. Ele está na Colômbia, né, ele é colombiano, veio estudar no Brasil, depois estudou em Buenos Aires também, e hoje em dia ele tem uma reflexão sobre a violência o terrorismo do Estado, né, a violência do Estado colombiano e do para-Estado colombiano em relação às populações camponesas, indígenas e das cidades também, né, como é que acontece essa perseguição política dentro da Colômbia, e uma proximidade com as Farc, né, então ele tem essas linhas aí de reflexão política também, ele é do Partido Comunista também colombiano, então é interessante também, eventualmente, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele. Legal. Não, eu lembrei que... Não sei se tu chegasse a ver, mas eu sei que já tinha visitado a rádio, que é outra oportunidade, acho que no programa do
visão periférica, não eram deveres comunistas, eram as armas, né? As Então, armas. e eu lembro que assim, teve o pessoal que participou, que foi no debate, depois teve uma repercussão bastante positiva, né? O pessoal comentando as atividades. Então, recomendo para quem estiver ouvindo procurar próximas atividades que o pessoal estiver organizando, participar. Eu mesmo gostaria de poder participar em algum momento, apesar de ter a agenda assim, uma coisa muito complicada, né? Para quem está fazendo uma militância e tal. Mas enfim, tu, Rafael. Eu também gostaria de participar dos eventos do JAC, né? Principalmente a rotina de trabalho assalariado, né? Me impede de participar de todos os eventos que eu gostaria, né? Então, eu gostaria de finalizar aqui o programa, agradecer muito a ajuda do companheiro Rodrigo, aqui na parte técnica da transmissão do programa ao vivo online, pelo Facebook na live, também pela FM. Eu só gostaria de citar aqui um trecho de uma notícia no Jornal do Comércio, né, que o próprio Rodrigo me colocou na minha frente aqui, que me chamou muita atenção, né, que muitas vezes tem aquela famosa frase que o sentido é o seguinte, que se a verdade tivesse na aparência, a ciência seria desnecessária. Isso aí vale para os dados dessa pesquisa mais recente, Datafolha, que aponta ver o Bolsonaro, né, como vitorioso, ou como um provável vitorioso nas eleições, fazendo uma citação aqui, entre aspas, uma citação da própria notícia. Eles, os dados, citam, por exemplo, que no cenário onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está detido na Polícia Federal de Curitiba, é excluído da corrida presidencial, brancos e nulos superam os de Jair Bolsonaro. Então aí é uma coisa que está em construção, né, uma brecha, que a PL não está derrotada ainda, né, mas uma contradição. O Rodrigo está inquieto aqui, fazer um comentário? Não, é que assim, aquela maneira que foi escrita aqui, isso na verdade é um trecho retirado, né, de parte de um comentário da matéria, né? E, cara, isso aqui é bem óbvio, assim, que a esquerda institucional fosse séria, né, cara? Eles deveriam se unir em torno de um nome que não fosse o Lula, mas a gente sabe que pro PT isso não tem nem como falar para dizer o quanto é impossível, cara, que eles são incapazes de abrir mão de qualquer coisa. Se eles não estiverem na cabeça de chapa, se não estiverem à frente, eles desmerecem, é fato, eles não vão apoiar outro candidato, mesmo que esteja na reta final, eles preferem ver o Bolsonaro presidente do que qualquer outra coisa. Apesar de eu não acreditar, honestamente, eu não consigo acreditar no Jair Bolsonaro, por mais que tenha toda essa falaçada de internet e tal. Eu acho que por um período ele cumpriu um papel muito mais até de servir assim como o bicho-papão, inclusive em fóruns, discussões e alimentado de certa forma por o pessoal da ex-governista, né, como o perigo que pode estar rondando e usando isso como um jogo de chantagem, né? Ou seja, vote na gente porque olha ali quem está vindo ali. E usam isso direto, né? Tanto agora, né, cara? Usam tanto essa questão como a questão da intervenção, porque não, que agora todos temos que nos unir, mas só que temos que nos unir em torno da nossa pauta, né? Da minha pauta, não é outra. Pensar em se unir em torno de qualquer outra pauta que não seja tirar o Lula, eleger o Lula, enfim, não é uma união da esquerda, né? Só isso que eu. Bom, nós aqui no História em Pauta a gente tem alguns slogans, né? Nossa teoria é prática, história, educação e polêmica. O programa História em Pauta é tua cara e tua história, né? Esse aí inventado pelo professor Adriano Viar. Eu finalizo aqui a minha participação, mas quem vai finalizar mesmo são os convidados, né? Que participaram da construção do roteiro, escolheram o tema, né? E ajudaram a construir o programa, né? Inclusive musicalmente.
né? Eu agradeço a todos os ouvintes, trabalhadores, estudantes aí da Morro Santana, Vila das Laranjeiras, da Alvorada. Me despeço de mandar um abraço a todos. E cada um de vocês, Juliana e Alex, fiquem livres aí para comentar alguma coisa que vocês considerem importante. Esqueceram de dizer, né? Tem algumas anotações ali, nossas perguntas acabaram atropelando algumas informações importantes. E deixo um recado aí final aos nossos ouvintes, principalmente os trabalhadores e estudantes aí do Morro Santana e das periferias. Queria agradecer então o Rodrigo e o Rafael por nos receberem aqui. Como o Rodrigo tinha comentado, é a segunda vez que a gente vem, da primeira vez foi para divulgar o evento As Armas, Aportes Metodológicos para a Pesquisa Militante, que a gente organizou com um outro grupo, né, no qual a gente está inserido, que é o Instituto de Experimentação e Pesquisa Social, cuja a intenção é discutir essas possibilidades da pesquisa militante, né, e da pesquisa engajada, que não esteja engajada só com a universidade ou só com essas necessidades de cumprir esses protocolos. Outra tarefa também que está pendente para a gente é fazer a publicação, inclusive, das discussões que teve nesse evento, que foram 3 dias lá no Cine Bancários, e a gente trouxe convidados da Argentina, né, que tem pesquisa com jovens de periferia lá na Argentina, convidou o pessoal do Boca de Rua, que tem o jornal feito pelos moradores de rua, convidamos o pessoal do Iacorec, que trabalha e faz assessoria com os quilombos, né, historiadores, antropólogos, que fazem assessoria aos quilombos, e a Universidade Popular dos Movimentos Sociais também, que surgiu no Fórum Social Mundial. Todos estavam lá e teve realmente bastante público, por conta também, acho que da divulgação que a gente fez aqui na rádio e tal, teve uma boa repercussão. E lá naqueles 3 dias o pessoal debateu muito, teve debates muito interessantes que a gente vai publicar aí em breve. Bom, queria agradecer, então estava pensando aqui, né, fica essa tarefa de refletir um pouco o futuro da política, qual o devir que a gente vai querer dar para a política no país, né, um pouco. Eu acho que o que a gente tem que começar a pensar é parar de esperar muita coisa do PT, né, porque chegou num certo limite de esgotamento da política, e começar a pensar agora o que a gente vai prescrever para o PT ou para o Estado ou para qualquer política, né, o partido que queira se eleger. Eu acho que, por exemplo, isso já algumas tem condições de fazer isso, né? Eu vejo na atividade do MTST e do Boulos, né? Eles criaram uma pauta e uma mobilização poderosa que pode agora impor certas tarefas para um programa político, né, que vem. Então a gente tem que pensar, acho que um pouco mais também na política própria, autônoma, né, para ver o que a gente vai exigir nos próximos anos desses partidos, né, porque realmente de alguma forma, como o PT está esgotando a sua própria política, eles sozinhos não vão conseguir se salvar eles próprios desse esgotamento, né? Então fica a nossa tarefa aí. Eu acho que a pesquisa militante, esses métodos de pesquisa podem contribuir muito para isso, nesse engajamento mútuo, né, de pensamento com as pessoas e com esses movimentos emergentes que estão acontecendo aí no país, né, e que remontam, como a gente veio começando a falar, remontam mais ou menos a 2013. Então é isso, muito obrigada por nos receber nesse domingo chuvoso, foi muito boa a conversa, obrigada. Queria agradecer também ao Rodrigo e ao Rafael pela oportunidade, pelo espaço, pelo papo nesse domingo. E aproveitando esse ano, né, que é o ano no qual nós comemoramos os 200 anos do nascimento do Marx, eu queria, de repente, encerrar a participação nesse diálogo aqui no História em Pauta, recordando uma frase do Karl Marx, que aparece num livro intitulado A Ideologia Alemã, que é uma frase que é uma das possíveis definições da palavra comunismo que se encontram na obra desse autor. E a frase ela diz mais ou menos assim: o comunismo ele não é uma ideia a qual nós tenhamos que adaptar à realidade. O comunismo não é um estado que deva ser alcançado. O comunismo é um movimento real que anula e supera o atual estado de coisas. Este movimento parte das premissas existentes. Essa frase do Karl Marx eu acho que deve ser retida e repensada por todos nós quando
a frustração e a desesperança, elas nos acometem numa conjuntura difícil como essa que nós vivemos agora no país, porque não nos dá o critério básico para a gente recomeçar, porque sempre é possível recomeçar, um processo de crítica da nossa própria realidade social. Esse processo de crítica, como Marx informa nessa frase, ele é imanente, ou seja, ele é presente o tempo inteiro na realidade. Ele é um movimento real transformador, né, que pulsa no nosso cotidiano. As práticas de pesquisa, tal como o GEAC as concebe, elas são práticas por identificar, mesmo no mais obscuro dos cenários, a pulsação desse movimento real, né, dessa força tênue e transformadora que afeta cada um de nós e que nos afeta na vida coletiva. Essa capacidade de inquietação, essa dissintonia com o nosso próprio tempo, que nos arremessa mais além dele próprio. Esse movimento real que anula, que nega e que supera o atual estado de coisas, né? Então, o meu convite, a minha mensagem seria para que nós procurássemos coletivamente, individualmente, indagar onde encontra-se o comunismo no nosso cotidiano, o comunismo entendido como esse movimento real, né, que tensiona o estado de coisas, que nos inquieta em relação ao que está acontecendo, que nos faz colocar em questão, inclusive, os discursos, as ideias, né, que nos convencem, porque as nossas ideias elas têm que ser também autocriticadas para se expandirem, para se tornarem mais capazes de enunciar com sensibilidade, digamos, o cotidiano e as possibilidades de futuro. Então, fica aí o convite a repensar essa frase, né, e ir atrás desse comunismo que não é dogma, mas que é movimento transformador real, constante, latente em qualquer realidade, por mais obscura que ela seja. É isso aí, então. Agora 1h26, encerramos a História em Pauta de hoje. Volta na semana que vem? Não sabemos. Não sabemos, mas então até o próximo História em Pauta, com mais cultura, educação, história E polêmica. Isso aí.